Olá, seja muito bem-vindo a mais um Boletim Fiscal do Jornal Económico, em parceria com a EY. Hoje temos connosco o Paulo Mendonça, a EY Tax Partner, e vamos olhar para a pertinência da reforma da legislação de preços de transferência que se concretizou há coisa de 2 anos. Paulo Mendonça, antes de mais, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Económico, é um gosto tê-lo connosco e agradecemos a sua disponibilidade. Este tema dos preços de transferência tem suscitado alguma resistência por parte dos agentes económicos. Porquê? Bem, antes de mais, boa tarde. Sim, de facto, a matéria dos preços de transferência é sempre uma matéria que suscita alguma apreensão por parte dos contribuintes, porque, no fundo, vem imiscuir-se um pouquinho com aquela liberdade que os contribuintes entendem que devem ter no momento da fixação dos seus preços e das condições das transações que realizam. Ou seja, esta legislação de preços de transferência, no essencial, o que vem impor é um conjunto de regras e de determinações para a fixação de preços no âmbito de partes relacionadas, de transações com partes relacionadas. Ou seja, não deixa ao arbítrio dos intervenientes que eles estabeleçam o preço que quiserem para as transações. Impõe algumas regras, nomeadamente métodos específicos e algumas especificações que fazem com que, de facto, nem sempre aquilo que os operadores económicos querem fazer pode ser feito por via das regras de preços de transferência, que funcionam um bocadinho como regras anti-abuso. E por isso geram sempre aqui alguma tensão por parte dos contribuintes, de alguns contribuintes, obviamente, aqueles que são abrangidos por estas regras. Paulo, e o que é que sugeria que poderia ser diferente neste pacote legislativo, de forma a também controlar algumas destas críticas? Este pacote legislativo, que se configura como uma pequena reforma da matéria dos preços de transferência, vem incidir sobre alguns aspectos muito particulares e, portanto, não se pode considerar uma grande reforma da disciplina dos preços de transferência. É uma reforma parcial, na sequência de alterações que já tiveram lugar na legislação de preços de transferência em 2014 e em 2019, por exemplo. Portanto, a matéria dos preços de transferência tem vindo a evoluir e tem vindo a ser introduzidas na legislação alterações no sentido que as regras se adaptem melhor à realidade económica dos sujeitos passivos e também, obviamente, permitam que a administração fiscal controle melhor a fixação dos preços em condições de partes relacionadas. E, portanto, eu diria que há alguns aspectos na legislação de preços de transferência, e quando falamos da legislação de preços de transferência é preciso compreender que estamos a falar de diversos diplomas, estamos a falar do artigo 63 do Código do IRC, estamos a falar da Lei Geral Tributária, do artigo 77 da Lei Geral Tributária, estamos a falar do regime das infrações tributárias, estamos a falar de vários diplomas, estamos a falar das portarias de preços de transferência, nomeadamente a portaria 267 e a portaria 268 de 2021, que são as portarias que foram objeto de alterações agora. Portanto, há uma míriade de legislação que abrange a matéria dos preços de transferência. E aquilo que tem vindo a ser feito são alterações, digamos assim, estratégicas à legislação ao longo do tempo, no sentido de a tornar mais atual. Também tem havido uma preocupação muito grande com o alinhamento da legislação portuguesa com as recomendações da OCDE e com as recomendações da União Europeia, nomeadamente no que diz respeito ao pacote BEPS, que é aquele pacote de legislação mais anti-abuso que a União Europeia preconizou há uns anos atrás. Portanto, estas alterações também vão muito no sentido de alinhar as leis portuguesas com as regras comunitárias e com as sugestões da OCDE. O Paulo refere no artigo do Boletim Fiscal que assina nesta edição que Portugal não foi tão longe quanto outros países. É a isso que se refere? Sim, o que eu me referi aí em particular tem a ver com o facto de nós em Portugal temos uma disciplina de preparação da documentação de preços de transferência e para alguns sujeitos passivos de entrega, nomeadamente para os grandes contribuintes, eles têm que entregar a sua documentação de preços de transferência para a maioria dos contribuintes até 15 de julho, aqueles que são considerados grandes contribuintes, mas há países que já foram um bocadinho já estão um bocadinho mais à frente nesta área e, por exemplo, já obrigam a uma selagem digital na data da finalização obrigatória prevista na lei. Ou seja, naquele dia é introduzido um selo digital
e não se podem fazer mais alterações daí para a frente, mesmo que a legislação não tenha que ser entregue. Em Portugal ainda não fomos tão longe, nem me parece que seja necessário ir tão longe nesse sentido, porque os contribuintes já estão sujeitos a tantas obrigações declarativas que, de facto, aqueles que não têm que entregar a documentação na data prevista na lei, não parece que vá mal ao mundo, que possam ter um bocadinho aqui mais de margem para, se for necessário fazer alguma adaptação de última hora ou introduzir algumas alterações depois da data limite prevista na lei, que o possam fazer. Mas obviamente que a data limite prevista na lei é aplicável a todos os contribuintes e aqueles que têm que entregar a documentação e os que não têm, e portanto é importante que todos tenham a documentação pronta nessa data, porque a documentação pode ser pedida a qualquer momento, mesmo àqueles que não têm que entregar. Em termos de alterações, foram feitas algumas alterações que são relevantes. Há algumas alterações que são relevantes, nomeadamente uma alteração muito importante que tem a ver com o aumento do volume de faturação necessário, do volume de proveitos que é necessário para que uma empresa tenha que preparar a documentação de preços de transferência. Essa regra que estava nos 3 milhões de euros passou para 10 milhões de euros, o que me parece uma regra muito positiva, pois obrigava, no modelo anterior, e a determinação dos 3 milhões de euros já vinha de há 20 anos praticamente, obrigava que operadores muito pequenos tivessem que preparar a documentação de preços de transferência, o que não faz muito sentido. Portanto, neste momento, estipulou-se o limite de proveitos em 10 milhões, o que está muito alinhado com aquilo que é feito hoje em dia na União Europeia, na maior parte dos países da União Europeia, e portanto, já deixou-se cair um bocado esta obrigação declarativa para contribuintes que são pequenos e para quem a constituição de um documento, de uma documentação de preços de transferência seria algo bastante pesado e burocrático que não se justifica para estes agentes económicos. Portanto, esta eu diria que é a grande alteração. E depois há mais algumas alterações de pormenor que também são relevantes do ponto de vista técnico. Paulo, você refere também que há aqui fatores que já estão a levantar questões de litígio contra a autoridade tributária? Sim, a matéria dos preços de transferência tem sido objeto sempre de bastante contencioso tributário. Porquê? Porque as correções que são feitas em matéria de preços de transferência são sempre correções muito altas, por regra são muito altas porque incidem sobre as margens dos negócios, sobre o preço de venda, sobre o preço de venda de ações, sobre o preço de venda de mercadorias, sobre o preço cobrado pela prestação de serviços, e portanto há sempre aqui bastante contencioso. O que aconteceu foi que nesta reforma poderiam ter sido aprofundados alguns aspectos que são relevantes e que poderiam contribuir para que existisse menos contencioso, nomeadamente, por exemplo, a questão da comparabilidade geográfica, ou seja, que comparáveis é que eu tenho que utilizar do ponto de vista geográfico para defender a minha política de preços de transferência. Tenho que utilizar comparáveis portugueses, comparáveis ibéricos, comparáveis europeus, tenho que fazer ajustamentos financeiros às contas desses comparáveis para os tornar mais comparáveis, passando do pleonasmo, com empresas portuguesas. Essa parte poderia ter sido mais bem trabalhada nesta reforma, ou nesta alteração, e não foi endereçada. Penso que aí poderíamos ter ido um bocadinho mais longe e aproveitar esta reforma também para mexer nesses aspectos que são relevantes, e também aspectos relativos à comparabilidade em operações financeiras, que são sempre operações muito difíceis de estipular preços comparáveis, estabelecendo quais são os critérios que a administração fiscal entende como necessários, imprescindíveis, para uma boa comparabilidade, nomeadamente a maturidade, a subordinação, os valores das transações em causa, as contrapartes, etc. Portanto, há aqui aspectos que podiam ter sido melhorados na documentação, na legislação, e que ainda não foram endereçados, mas provavelmente serão endereçados mais à frente. Paulo Mendonça, foi um gosto uma vez mais recebê-lo no Boletim Fiscal. Muito obrigado, e uma boa tarde. Igualmente. Muito obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever esta e outras conversas sempre que quiser na JTV e em jornaleconómico.pt. Fique bem.